TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana na terça nós estamos ao vivo com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 16 de junho de 2026. Ainda oficialmente não estamos no inverno, ela começa no dia 21, mas já vivemos dias frios, né? Divinópolis parece que deu hoje um pouquinho de aumento na elevação da temperatura, mas já há uma previsão de nova queda nas temperaturas breve. E sem perda de tempo, nessa terça-feira vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez, aqui no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico oftalmologista, Dr. Andros Pereira Fonseca. Doutor Andros, muito boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos da TV Candidez e do programa Amostra Grátis. Muito bem, aqui em nome da direção da TV Candidez, doutor Andros, eu quero já de antemão agradecer a você em nome da nossa direção, do Maidink Júnior, nosso diretor, a sua presença aqui conosco, que nos ajuda e muito a fazer o programa e esclarecer temas importantíssimos para o público que está nos acompanhando agora de casa. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Olha só, o nosso tema de hoje, conforme nós anunciamos na semana passada, vai ser sobre a questão da catarata e da blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras. Então, portanto, se você tem dúvidas sobre esses dois temas e sobre a saúde dos olhos como toda a saúde ocular, você pode mandar a sua pergunta. Doutor Andros, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a catarata para que o público possa entender? Bom, nós temos uma lente dentro do olho, uma lente natural chamada cristalino. É uma lente transparente por onde passa a imagem que vai chegar ao fundo do olho. A catarata nada mais é que quando essa lente vai perdendo a transparência. Então ela vai ficando mais turva, né? A pessoa vai percebendo uma imagem mais amarelada, menos nítida, e essa mudança ela é gradual e persistente, então ela vai evoluindo com o tempo. Nós podemos dizer que a catarata ela é uma doença ou não seria isso? Ela é uma transformação de um órgão nosso que acaba ocorrendo em todas as pessoas. Pessoas que vivem mais, pessoas que chegam numa idade mais avançada, pode ser considerado uma doença. Doutor Andros, muita gente gosta de saber sobre a questão do tratamento e parece que a palavra catarata ela está muito associada à palavra cirurgia. O tratamento da catarata é apenas e vai ser sempre cirúrgico? O tratamento definitivo para a catarata é cirúrgico. Em alguns estágios iniciais, a catarata pode ser observada em consultório, quando ela ainda não está causando uma baixa na visão acentuada, mas no fim das contas o tratamento é cirúrgico. E na questão da idade, né? Até tempos atrás se comentava que quando você ouve falar que uma pessoa apresentou uma catarata,
sempre se tem uma ideia que é uma pessoa acima dos 70, dos 80 anos. Como é que é a questão da idade da catarata? Sempre vai ser assim, a partir de 70, 80 anos? Ou nem sempre isso pode acontecer? Nem sempre. A catarata ela é mais comum em pessoas acima de 60 anos. Com o avançar da idade, ela se torna mais frequente, mas também encontramos cataratas em pessoas jovens, aceleradas às vezes por doenças mal controladas. Inclusive pode existir catarata em recém-nascidos, a catarata congênita, né? Mas na média, vamos dizer assim, ela ocorre em pessoas com idade um pouco mais avançada. Ok, ou seja, a partir dos 60 anos de idade, então... Ela se torna mais comum. Pode ser que é comum, então, a pessoa apresentar. Sim. E quando a gente fala da catarata, nós podemos dizer que há prevenção para isso ou não? Há algum método que a pessoa pode fazer para que ela evite no futuro a catarata, até passar por uma questão da cirurgia, que é um método, como você já disse, um pouco já definitivo? Não existe prevenção. O que pode ser feito é um acompanhamento médico para se detectar a catarata logo no início, né, e se ter uma previsão desse desenvolvimento da catarata, mas não há nada que possa ser feito para que ela não aconteça. Bom, ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse também um pouco para a gente sobre a questão, como é que funciona a questão da cirurgia e a questão do pós-operatório. Quando se fala que vai operar a catarata, é como se fosse qualquer outra cirurgia. Todos os procedimentos precisam ser bem analisados, inclusive a questão do pré-cirúrgico, dos testes. Como é que funciona essa conversa do médico com o paciente que vai ter que passar pela cirurgia de catarata? Então, quando a catarata é detectada em consultório, né, no exame oftalmológico de rotina, nós oftalmologistas começamos com a orientação de como que vai ser o processo, né? E esse processo é como toda cirurgia, precisa de uma análise criterioso, né, do médico oftalmologista para ver o estágio da catarata, se existe alguma outra situação no olho que tenha que ser avaliada. E a partir daí vai se fazer o risco cirúrgico, vão se fazer medidas dos olhos, porque na cirurgia de catarata é colocada uma lente intraocular para substituir o cristalino. Então existe uma série de exames que têm que ser feitos para que a cirurgia ocorra de forma adequada. Ou seja, é uma cirurgia, porque a gente pensa que não é uma cirurgia no abdômen, no olho, e parece que nem todos os cuidados devem ser tomados, mas é uma cirurgia com anestesia. Como é que funciona a questão da anestesia, doutor Anderson? É um questionamento que você recebe muito também no seu consultório? Sim. A anestesia da catarata, ela é feita através de uma sedação, né, que é uma medicação venosa para o paciente ficar mais tranquilo, e pode ser feito por uma anestesia por colírios, né, só uma anestesia que a gente chama tópica, ou uma anestesia por bloqueio, que é uma injeçãozinha do anestésico perto ali do olho. Muito bem. Você pode falar para a gente ainda, nesse primeiro bloco, como é que funciona a questão do pós-operatório, que também eu acredito que seja outra dúvida muito frequente do público que vai passar pela catarata, ou até tem um pai ou a mãe que vai passar pela cirurgia. Sim. Como é que funciona a questão do pós-operatório? Lembrando que cada situação é uma situação. Sim. Na cirurgia de catarata, onde não houver nenhum tipo de complicação, uma cirurgia normal, que é a grande maioria das cirurgias, o pós-operatório é bem tranquilo. Ele consiste apenas no repouso nos dias iniciais, repouso que a gente fala de não ficar pegando peso, de não praticar esportes, não deitar do lado operado. E existe também uns colírios, né, que são usados no pós-operatório. Então existe uma tendência, às vezes, da pessoa achar que é um pós-operatório muito difícil, mas na realidade não é. É bem tranquilo. Legal. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira e recebendo hoje com muito prazer aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do médico oftalmologista Andros Pereira Fonseca. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você que está acompanhando a TV Candidez agora vai poder participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. Eu quero lembrar para você mais uma vez que a Ultra Imagem está em Divinópolis desde 2023, também em novo endereço. Na Getúlio Vargas 808, no segundo andar. É importante que você obtenha essa informação, hein? Doutor Marcelo Dolabella, doutora Camila Mourão estão lá de braços abertos para te receber na Ultra Imagem. O endereço da Coronel João Notini 126 também continua lá, onde tudo começou, para receber bem para você que precisa do exame de imagem. Muito obrigado aí ao Túlio e toda a equipe. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o colega jornalista Geraldo Passos. O DivNews aqui da Divinópolis vai completar agora 20 anos, várias pessoas já estão confirmando presença. Quero mandar aqui um abraço para o Geraldo Passos, né, que lá 20 anos atrás começou aí com o DivNews. Ô Geraldo, grande abraço para você, para a Sandra, para toda a equipe e antecipadamente o parabéns, não só aqui da TV Candidez, não só do programa Amostra Grátis da Saúde, mas também aqui da direção do MPA de Comunicação, do Mairink Júnior e de toda a equipe. Um grande abraço a você, Geraldo. Entrevistas que você pode acompanhar aqui são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o cirurgião geral especialista da questão da hérnia, o médico Everton Dias. Uma entrevista realmente muito produtiva e informativa sobre a questão da cirurgia da hérnia. Tivemos com o doutor Otaviano Greco, experiente médico cardiologista que esteve conosco, destacando alguns pontos da cardiologia, principalmente na questão da prevenção de várias doenças. E essa época do frio é uma época que gera muitas dúvidas. Provavelmente ele vai estar conosco breve. Tivemos também com o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva, onde ele destacou na oportunidade sobre o Janeiro Branco, que remete mais uma vez sobre a questão da saúde mental. E tivemos com Gustavo Laranjo, médico angiologista, que destacou sobre vários temas ligados à parte vascular, em outra entrevista que também você pode acompanhar pelo YouTube. E hoje, com muito prazer, aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, nesta terça-feira, hoje é dia 16 de junho de 2026, estou tendo o prazer de receber pela primeira vez a presença do médico oftalmologista Andros Pereira Fonseca. Doutor Andros, nessa parte agora do programa, a gente sempre faz aqui um bate-papo, como é a primeira vez que você está aqui no programa, para que o público possa te acompanhar e saber um pouco mais da sua história de vida, né? Não estou nem me referindo agora, doutor Andros, mas lá atrás, para começar, onde foi que nasceu o Andros e como é que foi a sua caminhada para a medicina? Você é de qual cidade? Eu sou aqui de Divinópolis mesmo, né? Nasci no final da década de 70, estudei aqui até o segundo grau, fiz o último ano do segundo grau em Belo Horizonte e passei na UFMG, no curso de medicina,
logo ao final do terceiro ano, que eu cursei em Belo Horizonte, e de lá eu comecei minha trajetória, né? Cursei o curso em Belo Horizonte, em medicina na UFMG, e no final do curso, eu já optava pela área da oftalmologia, eu gostava também da neurologia, fiquei em uma certa dúvida, mas acabei optando pela oftalmologia. E tive um pequeno intervalo, onde eu fui prestar um ano de serviços militares no norte. Fiquei no estado de Roraima, lá como médico do Exército, por um ano. Depois voltei para Belo Horizonte para começar minha residência, né? A residência de oftalmologia. Eu fiz no Hospital das Clínicas, né? No Hospital São Geraldo. É um hospital muito tradicional nessa área, um hospital conhecido nacionalmente. E lá também fiz as especializações, né? Na área da catarata e da plástica ocular. E você saiu, foi fazer lá, tipo, um pré-vestibular em Belo Horizonte, pelo que eu estou entendendo, né? Eu fiz o terceiro ano. Que dá uma base muito boa, sim, né? Sim, e quando você fala que o médico passou pela UFMG, parece que dá um peso maior ainda, né? Assim, penso eu dessa forma. Na época que a gente fez o vestibular, não existia essa quantidade de faculdades, né? As opções eram bem mais restritas, né? E realmente passar no curso de medicina da UFMG era considerado, assim, bem difícil, a gente tinha que estudar bastante, né? E essa experiência em Roraima, como é que foi, Andros? Experiência interessante, foi uma quebra aí, né? Você estava na vida acadêmica, fui lá trabalhar, né? Como médico do Exército, um ambiente muito diferente, realmente um ambiente de selva, de fronteira, né? Com a Venezuela. Então, foi um ganho muito grande nesse sentido, assim, de ver coisas diferentes, voltar com as ideias um pouco mudadas. Você, depois de Belo Horizonte, da sua especialização que você mencionou aqui no Hospital São Geraldo, poderia ter seguido uma carreira em Belo Horizonte ou até mesmo fora, em outros centros, mas você resolveu voltar para Divinópolis. Por que essa opção? Minha família é de Divinópolis, né? Meu pai é um médico aqui da cidade, é um médico ginecologista que atuou, né, por muito tempo aqui, Dr. Max Fonseca, bastante conhecido aí. Isso tinha um hospital que ele atuava aqui, que é o São João de Deus, então tinha alguns estímulos para voltar para a cidade. E aí eu optei por isso, né? Voltei em 2008, né? Comecei minha carreira de oftalmologia aqui em 2008 e estou aí, na área até o momento, né? E logo quando voltou já teve a ideia do núcleo oftalmológico de Divinópolis ou isso veio um pouco mais à frente? Inicialmente eu atuei num consultório menor ali no prédio, na Rio de Janeiro, um prédio do Lampadário, e depois houve essa ideia da expansão, né, de expandir para uma clínica maior, associar alguns médicos e criar o núcleo. Legal. Quero aproveitar e mandar um abraço para a gerente Ivone Martins. Oi, Ivone, grande abraço para você. Muito obrigado, ali na Coronel Jurutino, 303, o 7º andar. 3071-6098, tudo vai colocar no final para a gente o telefone. Além de você, tem outros dois profissionais aí? Você Sim. quer citar o nome desses dois profissionais? Lá com a gente, a doutora Suelen, né, que atende a parte de oftalmologia pediátrica e de estrabismo, e a doutora Gisele Moraes, que atua na área da retina, que é uma outra área ocular bastante importante, que tem as suas doenças à parte, uma área bem específica. O doutor André, você é daquela opinião também que médico nunca para e nunca pode parar de estudar. E você me confidenciava aqui que você está indo agora para um evento, para um congresso, agora já nessa próxima semana, não é isso? Sim, eu estou indo para um congresso de plástica ocular específico da área. E esse congresso será em Campinas, a partir de quinta-feira. E é um congresso importante de atualização, de novos procedimentos, de ver os grandes mestres aí da área atuando, né? Para a gente sempre aprende mais um pouco. Que legal, que bacana. Um pouquinho aí do doutor Andros Pereira Fonseca. Nosso tema de hoje é a questão da catarata. Também a gente está falando sobre a blefaroplastia, que é a plástica da região das pálpebras. Para a gente começar um pouquinho a falar sobre a cirurgia plástica das pálpebras, o que seria a blefaroplastia, para que o público possa entender um pouquinho mais? Daqui a pouquinho tem perguntas aqui do telespectador. A blefaroplastia, uma palavra difícil às vezes de falar, que embola um pouquinho, é a plástica realizada na região dos olhos, né? A gente pode intervir na pálpebra superior, na pálpebra inferior, nos supercílios, e é um dos procedimentos plásticos mais realizados no mundo. Ok, tem aqui algumas perguntas já do telespectadores. Deixa eu tentar aqui abrir alguma pergunta.
Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Aline, não colocou aqui o bairro. Muitas pessoas associam a blefaroplastia apenas ao rejuvenescimento facial. Gostaria que o Dr. Andrews comentasse quais são os benefícios funcionais desse procedimento pode proporcionar, além da questão estética. Aline Rocha, quem está mandando aqui a pergunta. Obrigado, Aline, pela sua pergunta. Pois é, uma pergunta bem interessante. A blefaroplastia, a maioria das vezes, ela é realizada com um intuito estético, mas ela pode ser também realizada com um intuito funcional, porque com excesso de pele nas pálpebras superiores, principalmente o aumento das bolsas de gordura, você pode ter uma diminuição do campo visual, né? Então essa cirurgia ela consegue melhorar essa situação. E o funcionamento, algumas pessoas têm uma pitose mesmo, que seria a queda da pálpebra, às vezes até congênita, seria uma outra situação em que a blefaroplastia, no caso a correção de pitose também, teria uma função mais de correção. Ok. Olá, Samuel, boa noite. Rafael, do bairro Danilo Passos 2. Gostaria que o doutor Andrews comentasse sobre se tem alguma idade mínima para fazer a blefaroplastia. Sou jovem, mas já gostaria de realizar. Parabéns pelo programa, sempre acompanhando. Como é que você responde aqui ao Rafael, do bairro Danilo Passos? Olha, não existe idade mínima, né? O caso tem que ser avaliado pelo médico que vai executar o procedimento. Existem jovens que já apresentam realmente um excesso de pele, né, devido à genética palpebral, à função, às vezes o tipo de trabalho, então não existe idade mínima. É mais comum em pessoas com a idade um pouco mais avançada, mas pode ser realizado em jovens também. A Cleusa está pedindo aqui para você comentar quais são os tipos de blefaroplastia, se é que existem vários tipos, é verdade? Parabéns pelo programa, Samuel. A blefaroplastia mais comum é da pálpebra superior, mas existe também a pálpebra inferior, que é muito realizada, inclusive, em conjunto, né? Então, seriam os dois tipos de blefaroplastia. Olha agora aqui a pergunta da Adriana. Olá, Samuel, boa noite. Existe uma fala sobre prevenção da catarata com óculos de sol? Isto é verdade? Gostaria que o Dr. Andrews comentasse para a gente. Ela é moradora do bairro Belo Vale. Em países com incidência de luminosidade muito alta, que é no caso do Brasil, pode haver uma progressão mais rápida da catarata. Então, nesse caso, o óculos poderia, de certa forma, adiar isso. Não é uma coisa muito comprovada, mas tem uma certa finalidade, sim, o uso dos óculos escuros. Já que ela falou da questão dos óculos escuros, a sensação que a gente tem, ela falou aqui de uma situação específica da catarata, mas eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa, pode estar muito nublado, sem meus óculos escuros. Eu vou me sentir bem desprotegido. Os óculos escuros, eles podem trazer uma certa proteção no geral, como um todo? Sim, você diminui a incidência, né, dos raios ultravioletas, e essa sensibilidade, como você citou aí, inclusive é um tema muito abordado em consultório, essa fotossensibilidade, sensibilidade à luz, ela é muito individual, né? E então tem pessoas que se sentem bem realmente bloqueando um pouco da luz. Eu tenho quase que certeza que eu estou dentro aí desse nicho aí, viu, doutor Andrews? Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Lourdes, eu sou de São Gonçalo do Pará. Fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos. É única ou o problema pode voltar futuramente? Parabéns pela amostra grátis da saúde com temas interessantes. Obrigado, Lourdes. Um abraço aí a todos de São Gonçalo do Pará. Sempre recebo aqui mensagens de São Gonçalo. Essa é uma pergunta muito realizada em consultório, né? Como a cirurgia de catarata, ela se baseia na remoção do cristalino e colocação de uma lente intraocular, então ela não vai se repetir. Então, uma vez retirada a catarata, ela não volta, não tem como voltar. Muito bem. Temos aqui mais uma outra pergunta aqui de uma telespectadora que quer saber sobre a questão dos cortes. Ela pergunta se no caso da cirurgia de blefaroplastia, que é a plástica, se pode ter cortes e como é que funciona essa questão da cicatriz. Eu fico sempre pensando também que é outro ponto muito perguntado, muito questionado também. Dr. Andrews Pereira Fonseca. Sim, a questão das incisões, né, do corte na cirurgia plástica das pálpebras, sempre existe o corte de uma forma ou de outra, né? Ele pode ser feito externamente, em alguns casos internamente, só para retirada de bolsas de gordura,
mas vai existir sim uma cicatriz. Essa cicatriz, esse corte é feito de forma que a cicatriz fique muito discreta, ou seja, com o passar de alguns meses, ali, às vezes de ano, essa cicatriz praticamente fica imperceptível, né? Só algumas pessoas que trabalham na área que a gente consegue ver. Então, sim, existe uma cicatriz, é feito o corte porque existe retirada de pele, mas é uma cicatriz que normalmente é muito discreta, vamos dizer assim. Muito bem. A Laídes, do bairro Bom Pastor, ela pergunta como é que funciona sobre a dor, se é uma cirurgia da blefaroplastia que pode causar muita dor, e ela quer saber se o pós-operatório seria mais ou menos parecido como acontece no caso da cirurgia da catarata. O pós-operatório da plástica ocular, ele é diferente da catarata, porque não existe aquela instilação de colírio obrigatória, como na catarata, mas, interessantemente, é uma cirurgia que praticamente não dói. Né? O observador externo, às vezes, olha para a pessoa que está ali com um hematoma, um leve edema, tem a sensação de que está doendo, mas é uma cirurgia, eu chamaria de indolor. Ok, muito bem. O telespectador está mandando aqui mais perguntas. O Túlio também avisando que a gente vai ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Eu lembro a todos que hoje nós estamos recebendo com muito prazer a presença do médico Andros Pereira Fonseca. Ele é médico oftalmologista. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Na semana passada eu fiquei de falar aqui do evento da Maratona do Rio de Janeiro. Não deu tempo da gente selecionar aí as fotos. Túlio vai colocar algumas fotos, depois eu vou pedir alguns vídeos desse grande evento que é considerado o maior festival de corrida de rua da América Latina e que foi realizado no Rio de Janeiro agora nesse feriado do Corpus Christi, que foram no dia 4, 5, 6 e 7. Dia 7, 42 quilômetros a grande maratona. Com uma novidade, largando lá da Praia da Reserva, do Recreio dos Bandeirantes, tivemos no sábado 21 quilômetros, que é o trecho mais bem procurado. Tivemos na sexta 10 quilômetros e na quinta-feira 5 quilômetros. Foram perto de 70 mil pessoas que participaram desse grande festival que aconteceu no Rio de Janeiro. Estivemos no Rio de Janeiro na cobertura e também participando desse grande evento. Estivemos lá com João Travel, que é o idealizador, fundador, o organizador e o diretor atual da Maratona do Rio de Janeiro nesse grande evento. A data já está confirmada para o ano que vem. Feriado de Corpus Christi, que vai ser no dia 27, 28, 29 e também no dia 30 de maio. Vai ser em maio. Via de regra sempre acontece em junho, mas o feriado de Corpus Christi ele vai ser agora em maio. Nós gravamos uns curtos e objetivos vídeos, apenas para que você possa ter uma noção, você que é corredor e que tem o interesse de participar desse grande evento, e o Túlio coloca agora pra gente, inclusive com o sobe som.
E, portanto, evento de 2027, breve vai abrir as suas inscrições. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, recebendo hoje com muito prazer a presença do oftalmologista Dr. Andros Pereira Fonseca. É a primeira vez que ele participa conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. O programa Amostra Grátis da Saúde, em nome da Unimed, tem esse objetivo de trazer informação para você de qualidade. Doutor Andros, a gente tem aqui algumas perguntas, e a gente segue com perguntas relacionadas tanto ao catarata quanto à questão também da blefaroplastia. É uma palavra um pouco difícil, né? Porque tem blefaroplastia, né? Então fica um pouco emendada aqui. Olá, Samuel, boa noite. Fiz cataratas e estou com muita dificuldade de enxergar no sol e com muitas luzes. Gostaria de saber a opinião do doutor Andros. Ela não fala a idade, mas também não fala o nome, doutor Andros. Certo. É comum, após a cirurgia de catarata, o paciente ter uma sensibilidade a luzes, né, sol principalmente. É uma questão que normalmente melhora com o passar do tempo, mas se persistir, se tiver muito exagerado, deve ser reavaliado no consultório, né, para ver se existe alguma outra alteração que está causando isso. Mas se for de baixa intensidade, normalmente se resolve com o tempo. Voltando sobre a questão da catarata, que talvez você já tenha falado no primeiro bloco, uma pergunta aqui do telespectador também que não quis se identificar. Tem algo que a pessoa, quando mais jovem, ela pode fazer para evitar a catarata? Pois é, essa é uma pergunta muito comum e, como eu havia dito antes, não existe uma prevenção que seja eficaz. Existe esse uso, né, essa proteção dos óculos escuros, que teoricamente poderia prolongar um pouco mais esse aparecimento, mas não existe realmente uma prevenção que seja realmente eficaz. A Cleide Alves, do bairro Bom Pastor, também parece que você já falou no primeiro bloco sobre isso. A catarata pode voltar? Não, uma vez, né, operado, a catarata não volta. É retirado o cristalino, colocado a lente intraocular, então não tem como a catarata voltar. O Valdir Barros, do bairro Cidil. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se é necessário o risco cirúrgico, como é que ele é feito? Na minha prática clínica, eu sempre peço risco cirúrgico para todas as cirurgias, como uma prevenção para o paciente e para tornar o procedimento mais tranquilo, mais seguro. Ok. Doutora, muita gente, quando fala da palavra cirurgia, e fica muito receoso porque quer saber sobre a questão dos riscos, né? Isso aí a gente não está se referindo apenas e tão somente à cirurgia oftalmológica. Mas no caso da cirurgia da catarata, pode apresentar algum tipo de risco? E essa também é alguma dúvida que sempre gera por parte do paciente na consulta pré-cirurgia? Sim, é uma dúvida comum, inclusive é uma dúvida que tem que ser passada a explicação para o paciente. Como qualquer procedimento cirúrgico, a catarata pode ter suas complicações. Com a evolução dos equipamentos, das técnicas cirúrgicas, essas complicações estão cada vez menos frequentes, mas ainda podem continuar existindo. A maioria das complicações podem ser tratadas e resolvidas. Então, eu diria que a catarata é uma cirurgia que tende a complicar pouco, né, traz baixos riscos para o paciente, mas não deixa de ser inexistente. Muito bem, nós temos aqui agora uma pergunta da cidade de Nova Serrana. Olá, Nova Serrana, um grande abraço aí para todos. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Dênia de Nova Serrana. Gostaria de saber do médico Andros se a paciente vai sentir dor durante a cirurgia de catarata e como é que vai ser a sua recuperação. Um abraço a todos de Nova Serrana. Não sei se você recebe muita gente lá de Nova Serrana também. Eu atendo toda segunda-feira em Nova Serrana, então a gente tem um bom contato aí com o pessoal de Nova Serrana. A cirurgia de catarata, como é feita sob anestesia e normalmente sobre sedação, é uma cirurgia completamente indolor. Então o paciente não sente dor, é uma cirurgia bem tranquila nesse sentido. Olá, Samuel, boa noite, um forte abraço aí a todos. Tira uma dúvida aqui pra gente sobre as lentes usadas no pós-cirurgia catarata. Tem validade e a qualidade são diversas? Um abraço, aqui é o Chicletinho, estou sempre acompanhando a TV Candidez. As lentes usadas na cirurgia de catarata, elas não têm validade, ela é uma validade indefinida. Uma vez colocada dentro do olho, ela vai perdurar por toda a vida.
Dentre questão de qualidade, existe sim diversos modelos com diversas funções, inclusive, e diversos materiais. Então, essa questão é uma questão que sempre é interessante do paciente discutir com o médico no consultório, que a gente pode explicar isso melhor, mas existem sim diferenças. Você está colocando aqui uma situação, até comparando aqui com o médico da cirurgia plástica, ele explica também que a prótese, por exemplo, de silicone, ela também tem lá os seus modelos, as suas qualidades. Justamente. E da mesma forma também acontece com a questão da lente quando vai fazer Sim, catarata. existe uma gama muito grande de lentes, de marcas, né, de fabricantes, com as suas variações. E eu acredito que todas também trazendo uma qualidade interessante para o público também, doutor Andres. Sim, todas elas funcionam, mas existem diferenças sutis, às vezes algumas diferenças maiores entre as lentes. E nessa conversa do médico com o paciente, ela é muito importante. Muito então, importante, o paciente deve sempre tirar dúvida em relação a isso, porque uma vez colocada no olho, essa lente não deve ser retirada. Muito bem. A Fabrícia Godoy, a cirurgia de catarata pode ser feita em ambos os olhos e ao mesmo tempo? Sou morador aqui do bairro Campina Verde. Um abraço, Fabrícia, obrigado pela sua pergunta. E o médico Andros Pereira Fonseca vai te responder aqui ao vivo na TV Candidez. Essa é uma pergunta interessante. Existe uma vertente entre os oftalmologistas que preconizam essa cirurgia simultânea nos dois olhos. Na escola de onde a gente vem, a gente não gosta muito de caminhar nesse sentido. Por quê? Porque existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade de haver uma complicação, inclusive uma complicação infecciosa na cirurgia. E caso isso ocorra nos dois olhos, fica mais complicado de resolver. Então, o padrão é sempre fazer a cirurgia de um olho e depois de quanto tempo é recomendada a cirurgia do outro olho, caso seja necessário? A partir de uma semana, eu acho prudente, não fazer num tempo menor do que isso. E quando a gente fala da cirurgia de catarata, doutor Andres, agora me veio aqui uma dúvida. A catarata, ela vai aparecer nos dois olhos ao mesmo tempo? Ou pode aparecer apenas em um dos olhos e o outro ter uma funcionalidade perfeita e comum? É muito comum aparecer em um olho primeiro, né? A pessoa sente sintomas ali no olho, e o outro olho só desenvolver a catarata pode ser depois de anos, às vezes de décadas. Mas o quadro mais comum é a catarata bilateral. Então, normalmente existe uma catarata nos dois olhos, comumente mais avançada de um lado, mas é o quadro mais comum. Muito bem, para a gente encerrar aqui esse bloco, Vanderlei Oliveira, quanto tempo após a cirurgia poderei retomar as minhas atividades habituais? Ô Vanderlei, obrigado pela sua pergunta, o médico Andros vai responder para você. Aí depende muito do que é a atividade habitual, né? Se for uma atividade que requer levantar peso, ou ambiente não sanitário, né? Então às vezes a gente pede que a pessoa se afaste das suas atividades por cerca de 30 dias, dependendo do caso. Trabalhos como trabalhos de escritórios, em ambientes fechados, a pessoa pode voltar antes, com cerca de 10 a 15 dias. Na questão da prática da atividade física após a cirurgia, é necessário esperar aí quanto tempo? Porque nós estamos vivendo um tempo que muita gente gosta da atividade física, de uma academia, de uma corrida, de uma musculação. Também é recomendado dar um tempo nesse período? Sim, atividades de alto impacto, né, como musculação, levantamento de peso, corrida em rua, a gente orienta que haja uma pausa aí de 30 dias. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Para quem faz hidroginástica e quem vai fazer a cirurgia de catarata, gostaria de saber do médico Andros como é que deve ser a questão do tempo que a pessoa deve ficar ausente. Sou Celina e moro aqui no bairro Niterói. Parabéns aí pela entrevista de vocês. Obrigado, Celina. Um abraço a todos do bairro Niterói. Como na cirurgia de catarata existe uma incisão, né, um cortezinho que é feito no olho, é recomendado não se entre em piscina, evite sauna também pelo período de 30 dias. Legal. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira apresentando a Amostra Grátis da Saúde e recebendo hoje com muito prazer pela primeira vez o médico Andros Pereira Fonseca. Nós estamos falando hoje sobre a questão da catarata, também sobre a plástica das pálpebras e, é claro, vamos falar também sobre outros assuntos que estão chegando dentro da cirurgia dos olhos. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu vou chamar agora o nosso terceiro e breve intervalo.
Daqui a pouco a gente vai voltar com mais perguntas dos telespectadores e também para fazer as nossas despedidas do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. O diretor Túlio colocou agora há pouco aí o VT da Ultra Imagem, que apoia o programa Mostra Grátis da Saúde, assim como a Unimed Divinópolis. A Ultra Imagem está localizada aqui em Divinópolis, na Getúlio Vargas, 808, no segundo andar. Desde 2023, prestando esse serviço de qualidade nos exames de imagem. Com o experiente casal da medicina da nossa cidade, Dr. Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão. Também funcionando onde tudo começou, na Coronel João Notini 126. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o cardiologista Guilherme Gussen. Dr. Guilherme Gussen esteve conosco destacando temas importantes da cardiologia, principalmente sobre os exames necessários para quem precisa e quer fazer uma atividade de alto impacto. Nós tivemos com a médica nutróloga Nayara Dourado. Ela ressaltou sobre a importância de um emagrecimento com acompanhamento de um profissional, com especialidade na questão da nutrologia, como é o caso da médica doutora Nayara Dourado. Sobre a questão do exame de colonoscopia e a prevenção do câncer coloretal, nós tivemos com o médico doutor Vidal Trapelo Neto. Ele destacou vários temas ligados sobre a prevenção do câncer de intestino, câncer coloretal, como é mais conhecido, e principalmente sobre a questão da colonoscopia, que cada ano está sendo indicada cada vez um pouco mais cedo. Tivemos com o médico Daniel Carregal, médico da cirurgia vascular, que esteve conosco também destacando temas importantíssimos dentro da sua área de atuação, e com Edgar Duca, ele que é médico ginecologista, que esteve também conosco em outra entrevista durante esse ano de 2026. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o doutor Andros Pereira Fonseca, ele que aqui é do Núcleo Oftalmológico de Divinópolis. Doutor Andros, a gente está falando aqui sobre a questão da catarata, está falando sobre a questão da plástica das pálpebras, mas um telespectador aqui perguntou e pediu para você comentar sobre a questão do ceratocone. Por que acontece o ceratocone e quando é que ele pode aparecer? Bom, o ceratocone é uma alteração na curvatura da córnea. A córnea é essa região transparente aqui na frente do olho. E o ceratocone normalmente aparece na infância. Ele tem uma parte genética, é uma tendência da pessoa, e está ligado também a hábitos como o hábito de coçar o olho. Então, é importante destacar isso em crianças, principalmente crianças que têm alergia ocular,
tendem a esfregar o olho mais vigorosamente, tem que ser observado isso. E também em famílias que já existem casos prévios. O ceratocone, ele pode levar aí a pessoa a perder a visão? Normalmente ele não leva à perda de visão, mas ele pode, se não tratado e se avançar, ele pode levar a uma baixa importante na visão. Já que tivemos aqui essa pergunta do ceratocone, qual que é a importância da pessoa sempre procurar aí? A gente fala todos os exames que todo mundo deve fazer durante pelo menos uma vez ao ano, mas também esse cuidado da saúde ocular, ela é importante. Por que é importante a pessoa procurar o médico, mesmo aparentemente não sentindo e não tendo nada? A importância dessa avaliação periódica pelo oftalmologista ela se deve principalmente ao fato de existirem doenças no olho que são silenciosas, ou seja, o paciente ele não percebe sintomas até que a doença já esteja avançada. Um bom exemplo disso é a doença do glaucoma, que é uma doença onde há uma alteração do nervo ocular e no início da doença o paciente não percebe. Então, essa doença ela é detectada, né, numa consulta de rotina no consultório. Então, daí a importância, um exemplo, né, a importância de se ter uma avaliação periódica. Mas no caso do glaucoma, ele pode levar a cegueira? O glaucoma pode levar a cegueira. E ele tem uma idade muito certa para aparecer ou não, para ter os sintomas? Ele pode aparecer em várias idades, mais comum também, numa idade ali, geralmente acima de 40 anos, mas pode aparecer em jovens, inclusive em crianças. Ok, doutor, a gente tem perguntas aqui também, a respeito da questão da pressão dos olhos. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Anderson comentasse qual é a pressão ideal dos olhos e ela não é a mesma pressão da pressão arterial que é medida. Você pode explicar para a gente? Sim, existe uma faixa de pressão ocular que é considerada normal, mas tem que ser relacionada também com o exame. Essa faixa gira em torno de 8 a 20 milímetros de mercúrio no caso. É uma medida que é feita em consultório, é muito importante porque a pressão intraocular ela se relaciona também com a doença do glaucoma. Olá, Samuel, boa noite. Temos aqui mais perguntas agora a respeito da catarata. Luzia Quadros, aqui do Divinópolis. Olá, Samuel, minha mãe vai fazer 93 anos em agosto. Ela quer fazer a cirurgia de catarata e precisa, só que ela toma anticoagulante. Nós ficamos com medo, estamos com medo a respeito da idade. Eu sou Luzia, na verdade, de São José dos Salgados, aí em Carmo do Cajuru. Boa noite para vocês, sempre acompanhando aqui o programa. Quando ela falou que Luzia Quadros, a família Quadros é uma família muito presente e grande lá em São José dos Salgados. Como é que você pode responder e ajudar a Luzia, que tem uma mãe de 93 anos e toma anticoagulante, mas precisa fazer a cirurgia de catarata? É bem interessante que a gente que atende uma faixa etária mais alta, onde que aparecem essas doenças de catarata e outras doenças oftalmológicas, estão aparecendo em pacientes nessa faixa etária. E pode sim fazer a cirurgia. A gente opera muito idoso nessa faixa etária e a questão do anticoagulante, sim, ele vai ter que ser estudado junto com o cardiologista da paciente, para ver inclusive qual anticoagulante que ela está tomando. Hoje em dia, alguns tipos de anticoagulante não precisam ser nem suspensos. Muito bem. Voltando sobre o assunto da questão da plástica das pálpebras, ela pode ser feita em qualquer idade. Eu tenho uma idade máxima que não pode ser feita. Uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quis se identificar. Andros Pereira Fonseca. A cirurgia plástica ocular ela pode ser feita em qualquer idade. Depende da indicação, da situação clínica do paciente. Se o paciente estiver clinicamente apto, a cirurgia pode ser realizada, independente da idade. Voltando à questão da cirurgia da catarata, olá, Samuel, boa noite. Eu vou precisar usar óculos depois da cirurgia de catarata durante quanto tempo? Parabéns pelo programa, sempre acompanhando aqui a TV Candidez. Essa é uma boa pergunta. Hoje existem lentes intraoculares que dão uma boa independência do óculos, ou seja, dependendo da lente que for colocada e da situação do olho do paciente, esse paciente pode se ver livre, sim, dos óculos ou usar os óculos de forma muito esporádica. Muito bem, doutora, a gente já está caminhando quase aqui para o final do programa aqui na TV Candidez. Está chegando aqui mais perguntas do telespectador aqui. Olá, Samuel, boa noite. Tenho 52 anos. Acho que estou apresentando com a catarata. Tenho miopia. Gostaria de saber, doutor, antes, como é que funciona a questão da primeira consulta? Se temos que levar algum tipo de exame.
É interessante quando o paciente vai a primeira vez no consultório, quando a gente não conhece o histórico do paciente, que ele leve toda a informação que for possível, de consultas anteriores, de doenças prévias, de o grau já usado, né, anteriormente, o grau do óculos. Isso tudo ajuda, sim, na primeira consulta. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria saber como é que é o resultado de uma cirurgia de catarata com o seu cliente quando ele volta. Como é que é essa satisfação, como é que é esse retorno que o paciente tem com você de uma vida antes e uma vida depois da cirurgia? É muito interessante, às vezes, quando a gente opera, principalmente casos mais avançados, em que a visão já estava muito ruim, e o paciente, às vezes no primeiro dia de pós-operatório, na primeira semana, ele vê toda aquela diferença, é realmente muito satisfatório, tanto para o paciente quanto para o médico. Que com legal, certeza. bacana. Você vê ali que é um depoimento meio que de gratidão também, né? Sim, tem pacientes que realmente é fabuloso isso. Legal. A gente está caminhando aqui para o final do programa e eu queria, nesse final de programa, a gente sempre pede aqui uma mensagem final dentro desse tema que nós abordamos hoje, que é sobre a questão da cirurgia de catarata e também sobre a blefaroplastia, que é a cirurgia da plástica das pálpebras. Qual que seria aqui a avaliação final, com calma, com tranquilidade, do Dr. Andros Fonseca para o público que está nos acompanhando? E o que de mais importante passado aqui para o público sobre esses dois temas principais que nós abordamos no programa de hoje? Olha, uma coisa que eu acho importante nesse sentido é o paciente, ele procurar um médico que ele tenha alguma referência, se possível, saber a formação desse médico, se o médico realmente está apto a realizar esse tipo de procedimento, né? São procedimentos que são muito frequentemente realizados no mundo inteiro, né? São procedimentos seguros, são procedimentos que trazem uma satisfação pessoal muito grande. Mas essa questão da seleção do profissional é de suma importância. Muito bem, doutora, eu quero que você leve aqui o nosso abraço lá a toda a equipe lá do núcleo, especialmente a Ivone Martins e os demais profissionais. Túlio vai colocar para a gente aí o contato agora há pouco. A Cleide pediu aqui seu telefone, é o 3071-6098. Túlio está colocando ali agora para a gente. Obrigado aí, Túlio. 3071-6098. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Abraço a todos do programa. Ok, que nos ajudou muito aqui a esclarecer temas importantíssimos, né? Acerca da catarata, acerca da blefaroplastia. E lembrando que praticamente todas as pessoas podem estar convencidas que a catarata, num dado momento da vida, ela vai aparecer. Sim. Então, é a prevenção de consultório, a consulta de rotina vai detectar isso precocemente. Muito obrigado, doutor Andros, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu lembro a todos que essa entrevista, para você que não acompanhou a tempo, não acompanhou tudo, você vai poder conferir na reprise do programa Mostra Grátis à Saúde, que vai ser no sábado, a partir de 1h da tarde. Tudo também avisando que no domingo também, 9 da noite, nós temos a reprise, a segunda reprise. E ao vivo você vai acompanhar na próxima terça-feira ao vivo, outro bom tema e outro bom entrevistado. Boa noite, doutor Andros. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira, se Deus todos. quiser. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.